Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa e hoje a gente vai falar sobre uma empresa aí, a Hypera Pharma. A gente vai ver aí o que a empresa faz, algumas marcas que a empresa tem, como que a empresa ganha dinheiro e como foi o primeiro trimestre de 2021 da empresa. Então fica ligado no vídeo. Vamos lá. Bom, então a gente tem alguns dados aqui sobre a Hypera Pharma. Então, como eu falei, o código de negociação, o ticker, né? É HI não, HY. Então, o código de negociação aqui, o ticker é HYPE3, tá? O nome da empresa é Hypera SA, Hypera com Y, tá? A fundação da empresa foi em 2001, a listagem na bolsa aqui foi no dia 16 de 4 de 2008. A empresa tem aí mais de 10 anos de bolsa, tá? Setor medicamentos, são mais de 600 milhões de ações e 400 milhões de ações em circulação. Tag along é 100%. O tag along ele é um mecanismo de segurança para os acionistas minoritários terem os mesmos direitos dos acionistas majoritários, dos controladores da empresa em caso de venda, tá? Então, assim, se você tem uma ação dessa empresa e por um acaso ela é vendida aí pelos controladores, os controladores vendem a parte deles da empresa, tá? Aí você tem os mesmos direitos que eles na venda. A liquidez média diária, 99 milhões de reais, ou seja, as ações da empresa são negociadas mais ou menos com esse volume. Se você for comprar ou vender, a menos que você queira comprar mais de 99 milhões de reais no dia, o que eu duvido muito, mas assim, a liquidez média diária foi 99 milhões de reais, tá? E o valor de mercado é 22 bilhões de reais, é uma empresa bem grande, com um valor bilionário. E, bom, quais são os negócios da Hypera Pharma, né? Eles são basicamente divididos em três setores aqui, três áreas principais, que são os produtos de prescrição, né? Que são os remédios, aí, como o Maxulid, por exemplo. Então, remédios que precisam de prescrição médica. Consumer Health, que na verdade são remédios como a Dera D3, por exemplo, que é uma marca da empresa, que não precisam, eles são isentos de descrição, ou também chamado de OTC, tá? Que é over the counter. Então você só vai, aquele remédio, putz, estou com uma dor de cabeça. Vou lá na farmácia, compro um remédio para dor de cabeça, eu não preciso de prescrição médica, só vou lá e compro. É o caso de alguns remédios aqui dessa parte da empresa, tá? Desse negócio da empresa. E similares e genéricos, principalmente aí com a marca Neoquímica, que é da Hypera Pharma. Então, a gente vê aqui alguns produtos da Hypera Pharma. Então, o Benegrip, Alivium, Lisador, Zerocal, Neosoro, Adera D3, como eu mencionei, o Coristina D, o Torcilax. Então, a gente tem várias marcas fortes, eles têm muitas marcas líderes de mercado. Então, a gente pode ver aqui no site da empresa algumas outras marcas da empresa aqui. Então, como a Docil, Biotônico Fontoura, Pin, Zerocal, alguns dermocosméticos como a AgeCare, Blance, Episol e alguns medicamentos isentos de prescrição médica, como eu comentei, então a Pracur, a Truveran, Coristina D, como eu comentei mais cedo, Epocler, Engov, Doril, Estomazil, Gelol, Maracugina, Lactopurga, Inossoro. Então eles têm algumas marcas bem famosas aí que as pessoas estão acostumadas a comprar. E a cotação? Agora falando da cotação da Hypera. A gente tem aí um preço de R$ 35,30 até a data de ontem, dia 9 de junho. Tá? O código de negociação aqui, HYPE3. E a gente teve nos últimos 6 meses, eu peguei um histórico aqui, nos últimos 6 meses, a gente teve um aumento aí no preço, valorização de R$ 3,15, ou seja, quase 10% aí de valorização nos últimos 6 meses. Quais são os destaques aqui do primeiro trimestre de 2021? Vamos dar uma olhada nos destaques da empresa. Então, a receita líquida, 1,1 bilhão no trimestre, teve aí um crescimento aí de 43,7% com relação ao primeiro trimestre de 2020. O EBITDA das operações continuadas de 362 milhões de reais, 45,6% superior ao mesmo período do ano anterior, mas a gente precisa prestar atenção aqui, a gente vai ver com mais detalhes esses destaques aqui um pouco mais para frente no vídeo.
O lucro líquido de 305 milhões de reais, que é um aumento de 28% com relação ao primeiro trimestre, crescimento de sell-out de 11,5% no primeiro trimestre de 2021. Esse sell-out nada mais é do que a venda de um determinado produto pela rede de distribuidores de uma indústria, tá? Diretamente ao consumidor, ou seja, é uma venda direta ao consumidor. Então, aí ele foi 2%, 2 pontos percentuais acima do crescimento do mercado, segundo o IQVIA. A declaração de juros sobre capital próprio de 194 milhões no primeiro trimestre de 2021, tá? Então, isso é o que a empresa vai pagar aos seus acionistas, né? Se você pegar esse valor, dividir pelo número de ações, aí você tem o tanto de juros sobre capital próprio que a empresa vai pagar para os acionistas, tá? E a conclusão das aquisições das marcas Takeda e Simple Organic. Tudo isso aconteceu aqui no primeiro trimestre de 2021. A gente vai ver também com um pouco mais de detalhe algumas informações sobre essas aquisições. E a aquisição de participação na Consulta Remédios, que foi o segundo investimento da Hypera Ventures, que é uma parte um pouco mais tecnológica aí da Hypera, que ela investe em startups ligadas ao setor de medicamentos, que é onde a Hypera atua. Bom, vamos dar uma olhada aqui no histórico da empresa. Ela atua aí, ela ingressou no mercado farmacêutico em 2007. Eu não vou comentar muito sobre o que era antes da empresa, quando ela chamava Hypera Marcas, porque ela vendeu muitas das marcas que ela tinha antes, mas ela ingressou aí no mercado farmacêutico em 2007, com a aquisição da DM Indústria Farmacêutica Limitada, e essa empresa já era vice-líder no mercado brasileiro de medicamentos isentos de prescrição médica, os famosos OTC, Over the Counter, que já tinha várias marcas, Pracura, Troveran, Benegripe, Biotônico Fontoura, Doril, Ingov, Epocler, Tomazil, Gelol, Actopurga, Melhoral, Mertiolate, entre outras marcas. Aliás, já comenta aí se você usa alguma dessas marcas e o que você acha de ser sócio, por exemplo, do Biotônico Fontoura. Cada Biotônico Fontoura que você comprar, cada Biotônico Fontoura que for vendido, você vai receber uma partezinha ali de dividendos. E no ano seguinte, 2008, eles compraram um laboratório americano de farmacoterapia, Farmasa, a que permitiu que a companhia se tornasse líder em medicamentos OTC e o quinto maior laboratório brasileiro na época, segundo o IMS Health. Então, essa operação também marcou o ingresso da empresa no segmento de medicamentos de prescrição, com marcas como Predsim, Milgama e Lipanon, tá? Entre outros. E aí eles iniciaram um relacionamento maior entre a companhia e a comunidade médica. Já em 2009, a empresa adquiriu o laboratório Neoquímica, que aumentou aí a participação da empresa no setor de medicamentos, e essa operação marcou a entrada da empresa no segmento de medicamentos genéricos e similares. Embaixo ali do guarda-chuva da empresa, a marca Neoquímica evoluiu aí, se tornando o segundo maior negócio de medicamentos genéricos e similares no Brasil, segundo os dados aí de 2018. Em 2010, a empresa adquiriu a Looper Indústria Farmacêutica, que era, né, dona das marcas Gastrol, Virilon, Dramavit, Blumel e Senaret, entre outras. Então, essa aquisição aí complementou o portfólio de medicamentos similares e produtos OTC da Hypera. Já em 2011, a empresa adquiriu a Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica para entrar um pouco na parte de dermocosméticos e adquirir mais medicamentos de prescrição e produtos OTC. E aí tem algumas marcas como Coristina D, Polaramine, Celestamine, Diprospan, Quadriderme e Episol, entre outras. E no mesmo ano, em 2011, ela ainda adquiriu as marcas de medicamento de prescrição Digedrate, Peridal e Lopigrel. Cada nome difícil, vocês não têm noção de como é complicado ficar falando esse bando de nome de medicamento. Mas você vê que a empresa tem muitas marcas de medicamento. E aqui em 2012, a empresa constituiu aí, junto com a ASH Laboratórios Farmacêuticos, a AMS e a União Química Farmacêutica, a Joint Venture Bionovis SA, que é a Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica, que é voltada para o segmento de produtos biotecnológicos. Aí eles tiveram uma rápida expansão
por meio de aquisições, e aí a empresa adotou uma estratégia voltada para um crescimento orgânico, ou seja, crescimento sem aquisições, tá? Quando o crescimento é inorgânico, é com aquisições, crescimento orgânico é sem aquisições. E dentro dessa nova visão, dessa nova orientação, entre 2011 e 2014, o foco da empresa foi a consolidação das suas atividades operacionais, reduzindo aí os sites operacionais e concentrando as operações da empresa e suas subsidiárias no estado do Goiás, tá? Na região centro-oeste do Brasil, na cidade principalmente de Anápolis, que é um dos principais polos farmacêuticos do país. Em 2015, a partir de 2015, a empresa direcionou seus esforços para a melhoria da sua execução, buscando melhor eficiência na alocação de seus recursos, melhoria no relacionamento com clientes e consumidores, com uma melhor exposição de seus produtos no varejo. Em 2016, aqui, com a conclusão dos desinvestimentos no segmento de cosméticos, produtos descartáveis e preservativos, como eu falei, a empresa tinha vários outros produtos que ela acabou se desfazendo para focar só na parte de farma, tá? De produção de medicamentos. A empresa finalizou o movimento de rotação de portfólio, que iniciou no ano de 2015, e começou assim um novo ciclo no seu desenvolvimento estratégico, focando exclusivamente no mercado farmacêutico brasileiro. Então, a gente tem esse foco desde o ano de 2016. No início do ano passado, em 2020, a empresa celebrou um acordo com a Glenmark Farmacêutica, comprando o portfólio de produtos dermatológicos dessa empresa no Brasil. Então, a empresa tornou-se responsável pela distribuição e comercialização aqui no país, né, no Brasil, da linha dermatológica da Glenmark. E aí a gente tem vários remédios aqui: a Dacne Clean, Celamina, Demelan, Deriva Micro, Deriva C-Micro, Dermotil Fusid, Alobex e Tacross. Se eu falei algum remédio errado aí, você me avisa nos comentários, tá? Esses nomes aqui, alguns remédios eu conheço, outros não, mas vamos continuando por aqui. Então, em agosto de 2020, a empresa concluiu aí a aquisição do Buscopan e do Buscofem. Tá? E essa família de produtos Buscopan e Buscofem representa a segunda maior franquia do mercado de produtos farmacêuticos de venda livre no Brasil. Então, a empresa fez uma aquisição relevante aí em agosto de 2020. Já em janeiro de 2021, a Hypera Pharma concluiu a aquisição de um portfólio que eles selecionaram das marcas aí da Takeda, incluindo Neosaldina e Dramin, ou seja, mais duas marcas famosas aqui, essas eu conheço, e simultaneamente a essas aquisições, como a gente comentou agora há pouco, ela concluiu a venda do portfólio de 12 produtos farmacêuticos Argentina, Colômbia, Equador, México, Panamá e Peru a Eurofarma Laboratórios. E também vendeu o seu produto Xantinon à União Química Farmacêutica Nacional aqui no Brasil. Então, após essas aquisições realizadas desde o início de 2020, a empresa passou a disputar a liderança aqui no mercado farmacêutico brasileiro, com um portfólio aí único e não replicável de marcas líderes, o que coloca a empresa como a principal indústria farmacêutica em medicamentos isentos de prescrição, a quarta em produtos promovidos com a comunidade médica, que são os produtos de prescrição, e a segunda em similares e genéricos, ou seja, a empresa tem uma posição bem forte na indústria farmacêutica aqui no país, principalmente essas marcas aí isentas de prescrição, que a empresa já tem primeira colocação, digamos assim. Já em 2020, em setembro de 2020, a empresa fez um acordo aí com o Corinthians, um acordo de patrocínio de naming rights, ou seja, um direito de nome, para chamar o estádio do Corinthians de Neoquímica Arena. Foi acordado aí um preço de 300 milhões de reais para a empresa poder ter o nome no estádio do Corinthians. Em 2020 ainda também, a empresa realizou seu primeiro investimento da Hypera Ventures, que investe em startups ligadas ao setor de saúde e bem-estar. Ela adquiriu participação majoritária na Simple Organic Beauty, que é uma startup aí digital native, nada mais é do que totalmente digital, tá? Então, essa empresa atua no mercado de dermocosméticos e maquiagem. Então, alavanca a alta tecnologia da indústria da beleza para formular produtos pioneiros na indústria de clean beauty. E contribui aí para o movimento estratégico da Hypera de fortalecer sua presença no mercado brasileiro de skincare por meio de marcas inovadoras. Skincare nada mais é do que proteção de pele, tá? O pessoal põe termos em inglês aqui, mas pode deixar que eu vou traduzindo para você, beleza? Então vamos continuando.
Em abril de 2021, recentemente, faz 2 meses, a companhia anunciou seu segundo investimento da Hypera Ventures, que foi a aquisição da participação minoritária, dessa vez, na Consulta Remédios, um total de 22,5% do capital social, mas a empresa pode aumentar essa participação minoritária. E a Consulta Remédios, o que que é? A maior plataforma de acesso e consulta de informações de medicamentos no Brasil e o quinto maior portal farmacêutico do mundo em número de visitantes. Então, tem presença em todas as regiões do país. Eu acho que é uma aquisição interessante para a Hypera, porque ela pode ter um pouco mais de contato com essas grandes e médias redes de varejo farmacêutico e ter mais dados sobre os clientes dela, né? Sobre o consumidor final, que é o consumidor dos remédios da Hypera, tá? Então, hoje, essa plataforma tem aproximadamente 1 milhão de visitantes únicos todos os dias. Aqui na parte de adoçantes, então a gente vê que a empresa teve essa atuação iniciada em 2007 com a aquisição da FIN, da marca FIN, né? No mesmo ano, ela adquiriu e adicionou ao portfólio as marcas Zero Cal e Adocil, e a companhia é líder de mercado no segmento. Ela tem mais de metade do mercado em volume e valor, então ela não se desfez dessa parte de adoçantes, apesar dela estar focando mais na parte de medicamentos. Aqui, investimentos em tecnologia digital. Então, em 2020, a Hypera também investiu em sua transformação digital com o lançamento de uma plataforma de e-commerce e Hypera, imagino que seja assim que se fale, para realizar vendas ao consumidor final. Então, além disso, a companhia criou uma equipe exclusiva com foco em trade marketing e iniciou o desenvolvimento de uma nova plataforma Omnichannel B2B. O que é isso? Omnichannel é omnicanal, ou seja, ela tem uma multicanalidade. E B2B é business to business, então é negócio direto para negócio. A empresa não está vendendo nessa plataforma direto para o consumidor, apesar dela ter aquela outra plataforma e Hypera para vender direto ao consumidor final. E essa plataforma Omnichannel B2B, ela lançou em 2021 para que todos os clientes e pontos de venda tenham acesso às condições especiais do portfólio de produtos da companhia. Com relação aos destaques financeiros aqui, a receita bruta saiu de 911 milhões para 1,3 bilhão de reais, um aumento aí de uma variação de 46%. Aqui a gente tem o EBITDA das operações continuadas saindo de 248 milhões para 362 milhões, também 45% de variação, e o lucro líquido, que é o que faz diferença aí para o acionista no fim do dia, porque isso aqui é o que pode virar dividendo ou juros sobre capital próprio. O lucro líquido passou de 248 milhões para 307 milhões, são 24% de diferença aí, é uma diferença entre o primeiro trimestre de 21 para o primeiro trimestre de 2020 de 24%. Vamos ver no maior detalhe aqui a receita líquida. Então, o crescimento da receita líquida foi de 43%, quando a gente compara aí com o mesmo período do ano anterior, totalizando 1,1 bilhão. E esse resultado a empresa atribui principalmente a contribuição para a receita líquida do portfólio dos medicamentos adquiridos aí da Takeda e da Buscopan. Tá? Então, a empresa também é dona da Buscopan, ela fez a compra recentemente, não esse ano, mas fez a compra recentemente, e do crescimento do sell-out no período, tá? Impulsionado aí pelo crescimento em genéricos e similares, tá? Medicamentos crônicos, tá? Em produtos de prescrição e vitaminas, além de suplementos e nutricionais em consumer health. Então, ela teve um crescimento nos 3 focos da empresa aí, genéricos e similares, produtos de prescrição e consumer health. Mas o que a gente precisa reparar aqui é que quando a gente exclui a contribuição para a receita líquida do portfólio de medicamentos da Takeda e do Buscopan, o crescimento da receita líquida alcançou 16,3%, ou seja, teve uma contribuição bem grande da Takeda e da Buscopan o crescimento da receita líquida da empresa. Então, foram aquisições interessantes, aumentaram bem a receita líquida da empresa, e se a gente desconsiderar isso, teria alcançado só 16,3%. Outro destaque é que o lucro bruto. Então, o lucro bruto ele alcançou 752 milhões de reais no primeiro trimestre, a margem bruta é de 64,3%, era 66,6% no primeiro trimestre. Essa variação aí foi resultado principalmente da desvalorização do real frente ao dólar. Isso impacta a margem bruta da empresa, por quê? Porque ela tem alguns insumos que ela compra que são vendidos em dólar. Então, ela precisa aí de dólares, então uma variação
para cima ou para baixo nos dólares afeta o resultado da empresa. Como o dólar tem baixado um pouco nesses últimos tempos, talvez o resultado do segundo trimestre venha um pouco melhor nesse sentido, venha um pouco menos afetado pela questão do câmbio. Com relação a esse câmbio ainda, para mitigar o impacto dessa desvalorização do real frente ao dólar, a empresa atualizou os preços aí do seu portfólio, produtos no segundo trimestre de 2021 e realizou operações com derivativos cambiais, ou seja, um hedge cambial, para a compra futura de insumos indexados ao dólar, estimada para 2021. Então, ela fez uma operação de proteção com relação a um possível aumento do dólar em relação ao real. Tá? Isso aqui é uma operação de hedge cambial. E aqui temos o destaque financeiro de pesquisa e desenvolvimento, que no primeiro trimestre, os investimentos totais em pesquisa e desenvolvimento cresceram 42,9%, o que reforça o compromisso da companhia com inovação e crescimento sustentável, inclusive aí durante a pandemia, né? Então, os investimentos totais em pesquisa e desenvolvimento representaram 7,1% no primeiro trimestre de 2021, ante 7,2% no primeiro trimestre de 2020, e eles já refletem aí a diluição dos investimentos por conta da contribuição adicional da receita líquida do portfólio aí, de novo, da Takeda e da Buscopan. Agora o EBITDA. Então, a gente teve um EBITDA aí das operações continuadas de 362 milhões no primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 45% sobre o ano anterior e uma margem de 30,9%. Então, a evolução do EBITDA é uma consequência principalmente da combinação desse crescimento aí de 38,6% no lucro bruto e do início do processo de captura das sinergias operacionais de integração do portfólio de medicamentos adquirido da Takeda e da família Buscopan. Então, o que acontece? Teve um crescimento no lucro bruto da empresa de 38,6% e também eles começaram essas sinergias operacionais, a Takeda e a Buscopan. Então, assim, depois que a empresa compra uma outra empresa, eles começam a fazer essas sinergias que nada mais são do que uma integração entre as operações das empresas. Então, isso ajuda a diminuir custos. Tá? Então, o EBITDA consegue melhorar porque eles estão começando a capturar, como eles falam aqui, é o início do processo de captura das sinergias. Então, eles estão começando a integrar os negócios da Takeda e da Buscopan com os negócios que a Hypera já tinha. E o lucro líquido? Então vamos ver os destaques aqui do lucro líquido. Ele totalizou 307 milhões de reais no trimestre, foi um crescimento de 24%, e essa variação aí no lucro líquido é consequência de 51,5% do EBIT e das despesas líquidas financeiras de 41,3 milhões registrado aí no trimestre. Então, as despesas financeiras, elas não têm relação com o negócio principal da empresa, então elas têm a ver com o pagamento de juros que a empresa faz. Aqui a pesquisa e desenvolvimento, incluindo aí um montante capitalizado com um ativo intangível, totalizou 83 milhões, 42% a mais do que em 2020. E o percentual da receita líquida, como a gente comentou, foi de 7,1%, ante 7,2% no primeiro trimestre de 2020. O índice de inovação aqui, o que que é? Ele corresponde ao percentual da receita líquida proveniente de produtos lançados nos últimos 5 anos. Então, ele saiu de 29% do primeiro trimestre de 2020 para 34% agora em 2021. Ou seja, os produtos lançados nos últimos 5 anos representaram 34% da receita líquida da empresa no primeiro trimestre de 2021. Fluxo de caixa livre. Então, o fluxo de caixa operacional saiu de 170 milhões para 151 milhões. A gente teve a aquisição aí das empresas controladas, menos o caixa líquido da aquisição, ficou negativo aí no primeiro trimestre de 2020 em 13 milhões. Agora passou para 3,5 bilhões, tá? E o fluxo de caixa livre negativo aí em 3,3 bilhões de reais no primeiro trimestre. A dívida líquida, a gente tem alguns empréstimos e financiamentos na casa de 6 bilhões, a disponibilidade no caixa aí de 1,6 bilhões e a gente tem um endividamento líquido de 4,9 bilhões de reais. A gente vê que é bastante, uma dívida líquida relativamente alta, mas a gente tem que considerar que eles recém adquiriram a
Takeda, eles compraram algumas empresas, estão fazendo algumas aquisições para crescimento e, para crescer, a empresa precisa se endividar. Teve um programa de recompra de ações também anunciado, que vão ser compradas ações ordinárias da empresa, a própria empresa vai comprar ações dela mesma, tá? O prazo é até dia 26 de agosto de 2022, são 18 meses aí, iniciados dia 26 de fevereiro de 2021, e a empresa vai comprar até 4,2 milhões de suas ações aí, representando 1,042% do total das ações da empresa. Bom, aqui vamos falar um pouquinho sobre a compra da Takeda. Foi no dia 29 de janeiro de 2021, foi anunciada essa compra. Então, eles concluíram a aquisição do portfólio aí de medicamentos isentos de prescrição, o OTC, e de prescrição na América Latina da Takeda. E, ao mesmo tempo, eles venderam um portfólio de 12 produtos selecionados aí, de prescrição e de OTC em alguns outros países aqui na América Latina. Com a conclusão aí dessa operação, a Hypera Pharma reforçou seu portfólio de produtos de prescrição e ampliou de maneira relevante sua liderança no mercado de OTC. Passou a deter 2 das 3 maiores marcas de medicamentos OTC no Brasil. Algumas projeções financeiras aqui para 2021, que é o guidance da empresa. Então, a empresa projeta aí uma receita líquida em torno de 5,9 bilhões de reais, um EBITDA ajustado aí na casa dos 2 bilhões de reais e o lucro líquido das operações continuadas em torno de 1,5 bilhão. Aqui o preço-alvo, que não é uma recomendação de compra ou de venda, mas a gente tem uma fórmula para calcular um preço-alvo de uma empresa, que é, pelo menos o modelo que eu estou usando aqui, é o preço de valor justo, entre aspas, aqui, porque não existe valor justo. O valor justo é aquele que você se sente confortável para comprar e que o mercado se sente confortável para vender. Tá? Mas o modelo de valor justo de Graham, então a gente tem o ativo IPERA 3, HYPE 3, o LPA, o lucro por ação é de 2,15, o VPA, o valor por ação é de R$ 14,76, o preço atual é de R$ 35,30 e, pelo preço justo de Graham, a cotação deveria estar em R$ 26,72, ou seja, um upside negativo aí de 24%, mas eu trouxe para você aqui 3 recomendações dessas empresas aqui, dessas corretoras, que é a XP, o BTG e o Banco Inter, tá? Então não sou eu que estou recomendando, essas recomendações eu encontrei nos sites dessas empresas, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, a recomendação da XP é de compra, o upside é de 35%, o preço-alvo deles é R$ 48,00. Se a gente for comparar com o preço de hoje, está em R$ 35,00. Aqui a recomendação da BTG também é de compra, R$ 42,00 o preço-alvo, upside de 18%, e a recomendação do Inter também é de compra, 24,65% de upside, preço-alvo de R$ 44,00. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo aí, assina o nosso canal para ver mais vídeos como esse, assiste nossos outros vídeos da série Analisando Ações. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau!